Olá, amados, a paz do Senhor. Eu compartilhei há um tempo atrás aí um vídeo com o tema o seguinte: certidão de união estável não é certidão de casamento. E todo mundo sabe disso aqui, né, gente? E é aquela coisa, né? As pessoas não sabem identificar qual é a diferença de certidão de casamento para certidão de certidão de casamento, de certidão de união estável. Sabemos nós que existe grandes diferenças. Se para a sociedade existe diferença, imagine para Deus muito mais, né? E aí a pessoa lá no comentário dela disse assim: nossa, que vídeo besta! Geralmente deve ser uma pessoa que viva na união estável, né? Que não aceitou a verdade, né? Da diferença de certidão para casamento para certidão de união estável. Geralmente, às vezes só pode vir de gente que está vivendo numa vida errada. E aí não aceita a verdade. Aí a gente sempre rebate em algumas coisas, né? E eu disse assim para a pessoa: vídeo besta para você, amada. Mas utilidade pública para as pessoas que não sabem identificar qual é a diferença entre ambos, né? Ou seja, qual é a diferença entre certidão de união estável e certidão de casamento, né? Então, né, qual é a diferença entre ambas? Pois se para a sociedade dos homens tem diferença, para Deus muito mais. Além de ser informações verdadeiras que evita que o povo peque contra Deus. É incrível, né, gente? É incrível como tem pessoas que elas não aceitam a verdade. Aí para elas é vídeo besta, como foi para essa mulher aqui, para essa pessoa aqui, com certeza para ela é vídeo besta, porque, né, ela geralmente se disse isso aqui, geralmente deve estar encaixada numa situação que Deus não se agrada, né? Deve estar encaixada, porque senão não defenderia o lado ruim, né? Pelo contrário. Então essas são as situações das pessoas, né, gente? As pessoas não gostam de ouvir a verdade. No caso aqui, as pessoas não gostam de ouvir a verdade, né? Mas que a verdade seja dita. É melhor que magoe, né? É melhor que as pessoas se magoem. Por isso que o meu lema é, né? Melhor uma dura verdade do que uma doce mentira. É melhor que uma dura verdade nos machuque do que uma doce mentira nos engane. Porque quantas e quantas pessoas estão aí, como essa mulher que disse aqui: nossa, que vídeo besta! Né? Quantos estão aí achando que a palavra de Deus não vale para nada? Quantos estão achando aí que a união estável, certo, é normal? Quantos acham aí que a união estável é normal? Né? Embora seja uma coisa que o próprio homem plantou aí, né? Uma coisa que não existia há tempos atrás. Então veja o quanto as pessoas perecem, né? E o que eu disse para a pessoa: utilidade, vídeo besta para você que não aceita a verdade. Mas para as pessoas que aceitam a verdade, certo? Faz toda a diferença, porque isso é um vídeo de utilidade pública. As pessoas têm que saber qual é a diferença entre o casamento de a união estável e o casamento. As pessoas têm que saber a verdade. Porque quando elas sabem a verdade, elas sabem identificar ali se aquilo dali é de Deus ou se aquilo dali é dos homens. Certo? É para isso que a palavra de Deus, certo, existe. Para poder diferenciar o que é que seja de Deus e para diferenciar o que seja do homem. Vídeo besta para essa daqui. Certo? Que achou, né? Que acha que é besta. É besta para ela. É algo besta para ela, que não gosta de ouvir a verdade. Para ela é um vídeo insignificante. Por isso que ela chamou o vídeo de besta. Que é um vídeo onde, como eu disse aí, é um vídeo onde eu explico a diferença da certidão de casamento, da certidão de união estável. E a gente sabe que existem grandes diferenças, mas grandes diferenças opostas um ao outro. Certidão de casamento não é certidão de união estável. Ainda que dentro de uma certidão de casamento, né, exista uma união estável, precisa existir uma união estável. Mas certidão de casamento não é união estável. Para quem não gosta de ouvir a verdade, infelizmente vão viver na ignorância sempre.
sempre vão viver na ignorância, gostam de viver. Tem pessoas que gostam de viver na mentira, né? Prefere viver na mentira do que ouvir a verdade. Prefere de alguma forma renegar a verdade, precisam de alguma forma. Mas eu entendo que são pessoas, certo, que vivem a situação, vivem no pecado, vivem no erro e não gostam, né, de ouvir a verdade. São pessoas que não gostam de ouvir a verdade, que muitas e muitas vezes estão naquela situação de união estável. Eu não quero sair da união estável, quero continuar vivendo na união estável. E quando vem uma pessoa que confronta o erro dela, aí chama de quê? De vídeo besta, de conversa para boi dormir, de que a pessoa tá doida, que isso não é de Deus. E sabe, aquelas bocado de invenção do pai. Pronto, tá aí, gente. Mas é isso que eu quero compartilhar para vocês, né? Como eu já disse, né? A palavra de Deus foi feita para confrontar, certo? Foi feita para confrontar essas pessoas que acham que não existe diferença entre certidão de união estável, né? E certidão de casamento. Ou para confrontar aquelas pessoas que vivem numa união estável e aquelas que vivem um casamento, né? A palavra de Deus existe para isso, para confrontar. E grandes diferenças existem, né? Tem muitas diferenças. Se para a sociedade tem diferença, né? Como eu falei lá no comentário, imagine para Deus. Existe uma barreira enorme de diferença, né? De casamento de união estável para casamento, né? Para casamento que Deus aprova e que Deus apoia. Então, as pessoas não gostam de ouvir a verdade, preferem viver nas mentiras, que continuem a viver na mentira. A palavra de Deus vai ser pregada, certo? Vai ser pregada. Quem não quiser ouvir, que se retire. Quem não quiser ouvir a palavra de Deus, que se retire. No final, certo? A palavra de Deus é quem vai vencer. No final, quem vence é Deus. Então, essas pessoas aí estão cegas, vivem na mentira e querem continuar na mentira. Vídeo besta, né? Para essas pessoas que não gostam de ouvir a palavra de Deus, não gostam de ouvir a verdade, não gostam de ser confrontada com a verdade, preferem viver no erro. Mas fazer o quê? Né? Mas Deus fala, Deus ainda fala. Que Deus fale, né? Que Deus mostre a verdade e que essas pessoas se arrependem dos seus pecados. Falta de informação mata. Se as pessoas soubessem qual é a diferença de casamento, de união estável para casamento verdadeiramente, né, existiriam menos casamentos de união estável, né? Ou seja, existiriam menos relacionamentos de união estável. É por isso que a palavra de Deus diz que o povo perece porque lhe falta conhecimento. Para essas pessoas, né, lhe falta o conhecimento, lhe falta a sabedoria e o discernimento. Por isso que elas não gostam de ser confrontadas com os seus erros e os seus pecados. Mas é isso, amados. Que Deus abençoe vocês.